Uma noite inesquecível na cidade de Canindé, Ceará. Era uma noite de lua cheia na pequena cidade de Canindé, no sertão do estado do Ceará, por volta de 1985. A cidadezinha estava mergulhada na escuridão da noite e no silêncio, como de costume. No entanto, algo incomum estava prestes a acontecer. Eu era apenas um garoto na época, mas me lembro como se fosse ontem. Sentados ao redor de uma fogueira na frente de casa, era dia de São João. Minha família, alguns vizinhos e eu, nos reunimos para contar causos e histórias da região, algo comum nessa época. Mas naquela noite, escutaria um relato inesquecível. Meu avô, seu Antônio, um homem forte cheio de sabedoria, pegou o fumo de corda, enrolou um cigarro de palha e começou a narrar a melhor história de lobisomem que escutaria na minha vida. A partir de agora, narro a história pela perspectiva de meu avô, assim como ele contou para mim. Ah, meu querido neto, vocês não sabem dos perigos que rondam essas terras áridas. Há muitos e muitos anos atrás, quando eu era apenas um jovem rapaz de uns 23 anos, trabalhando na fazenda do Coronel Teixeira, presenciei acontecimentos que mudaram minha vida para sempre. Era uma noite igual a esta, a lua brilhante iluminando tudo, quando surgiu na cidade um homem montado num cavalo majestoso. À medida que o homem se aproximava, sua silhueta se destacava contra o brilho da lua cheia. O som dos cascos do cavalo ecoava pela rua deserta enquanto todos na cidade observavam, curiosos e receosos. Vestido de preto dos pés à cabeça, ele parecia uma sombra viva. Seu Antônio prosseguiu com sua narrativa, a voz carregada de suspense. A cidade se aquietou quando o cavaleiro parou no centro da praça. Ele desceu do cavalo com uma agilidade surpreendente para alguém tão alto e imponente. Ao olhar nos olhos daquele estranho, senti um calafrio percorrer minha espinha. O forasteiro se apresentou como Antônio Gomes, um viajante em busca de trabalho. Dizia ter habilidades incomuns e afirmava conhecer os segredos das terras e das criaturas que as habitavam. Intrigados e, ao mesmo tempo, temerosos, os habitantes de Canindé aceitaram a oferta de Antônio Gomes de ajuda na fazenda e, em troca, ele pediu abrigo por algumas noites. Nos dias que se seguiram, Gomes demonstrou ser um trabalhador habilidoso, mas algo nele despertava desconfiança. Era como se ele soubesse mais do que deveria. As noites eram preenchidas com os sussurros da cidade sobre o forasteiro misterioso. Certo dia, enquanto trabalhava nos campos, seu Antônio e alguns outros homens da cidade avistaram Antônio Gomes se transformando em um lobo enorme diante de seus próprios olhos. A lua cheia havia despertado a maldição que assolava Canindé há gerações. A criatura, agora um lobisomem, correu para a escuridão da mata, desaparecendo como fumaça. Os habitantes estavam atordoados, tentando entender o que tinham testemunhado. A maldição que assombrava Canindé se manifestara novamente, mas desta vez, estava personificada em Antônio Gomes. A notícia da transformação de Antônio Gomes se espalhou rapidamente pela cidade, gerando medo e confusão. Seu Antônio continuou a contar a história, cada palavra tingida com um toque de suspense. Determinados a livrar Canindé da maldição, os moradores se reuniram para formar um grupo de caçadores. Com tochas acesas, eles adentraram a floresta em busca do lobisomem, determinados a acabar com a maldição que assombrava suas vidas há tanto tempo. A lua cheia iluminava o caminho deles, enquanto penetravam mais fundo na escuridão da mata. Os sons noturnos aumentavam, criando uma atmosfera tensa que permeava o ar. À medida que avançavam, começaram a perceber que não estavam sozinhos na floresta. Eles finalmente encontraram Antônio Gomes, agora novamente transformado em humano. Ele estava cercado por uma aura sombria, e seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural. Gomes revelou que sua maldição era uma punição por um segredo ancestral que havia sido mantido em Canindé por séculos. Ele explicou que há muito tempo, os fundadores da cidade fizeram um pacto com uma entidade sobrenatural em troca de prosperidade. Esse acordo, entretanto, trazia consigo a maldição do lobisomem, que afligiria a cidade sempre que alguém quebrasse as regras do pacto.
Determinados a quebrar o ciclo da maldição, os caçadores enfrentaram uma escolha difícil. Aceitar as consequências do pacto ou buscar uma solução que libertasse Canindé do jugo sombrio que o assolava. Unidos, decidiram desafiar o destino imposto a eles por gerações. Os habitantes de Canindé enfrentavam uma encruzilhada, e a decisão que tomariam moldaria o destino da cidade. A tensão estava palpável no ar, enquanto os caçadores e os demais moradores discutiam sobre que rumo tomar. Alguns defendiam a ideia de cumprir o pacto, aceitando a maldição como parte inevitável de suas vidas em troca da prosperidade. Outros, porém, não estavam dispostos a viver sob o jugo de uma entidade sobrenatural e buscavam uma maneira de quebrar o pacto. Nesse momento crítico, uma figura misteriosa emergiu das sombras. Era uma anciã que há muito tempo vivia na cidade, conhecida por sua sabedoria e conhecimento sobre os segredos ocultos de Canindé. Ela se aproximou do grupo e revelou uma revelação surpreendente. A anciã compartilhou uma profecia antiga que dizia que apenas uma pessoa de coração puro, sem sede de poder ou ganância, poderia quebrar o ciclo da maldição. Essa pessoa deveria enfrentar a entidade sobrenatural, revelar a verdade e provar que Canindé merecia sua libertação. O grupo agora tinha uma nova missão: encontrar o indivíduo destinado a quebrar a maldição. Surgiram dúvidas e suspeitas entre os moradores, pois todos se perguntavam quem seria capaz de cumprir esse papel crucial. Enquanto a cidade enfrentava essa encruzilhada, os caçadores se preparavam para uma jornada que os levaria a descobrir segredos há muito esquecidos e a enfrentar desafios que testariam sua coragem e determinação. Os caçadores, guiados pela anciã, começaram uma jornada em busca do indivíduo destinado a quebrar a maldição de Canindé. Era uma busca repleta de desafios, à medida que se aventuravam por locais misteriosos e enfrentavam criaturas sobrenaturais que guardavam os segredos da cidade. Enquanto isso, a cidade mergulhava em um clima de expectativa e apreensão. A decisão de desafiar a entidade sobrenatural não era tomada de ânimo leve, e muitos se perguntavam se a profecia seria a chave para libertar Canindé de seu destino sombrio. Os caçadores, em sua jornada, descobriram a verdade sobre o pacto que assolava Canindé. Revelações surpreendentes sobre o passado da cidade e os eventos que levaram à maldição foram desvendadas, lançando uma nova luz sobre a situação. Enquanto isso, o escolhido, aquele com o coração puro, começou a perceber seu papel nessa trama sobrenatural. As visões e sonhos começaram a assombrar seus dias, guiando-o em direção ao confronto iminente com a entidade que amaldiçoava Canindé. A batalha se aproximava, e os caçadores, junto com o escolhido, enfrentaram desafios que testavam não apenas sua força física, mas também sua determinação e fé na causa. A cidade inteira aguardava ansiosamente, esperando por um desfecho que mudaria o destino de Canindé para sempre. Enfrentando a entidade com coragem e convicção, o escolhido desvendou a verdadeira natureza da maldição e revelou os segredos enterrados no passado de Canindé. A entidade, confrontada com a pureza do coração do escolhido, viu-se enfraquecida e incapaz de resistir à força da verdade. Com um último esforço, o escolhido pronunciou palavras antigas que quebraram o pacto e libertaram Canindé da maldição que a assombrava por gerações. A cidade, banhada em uma luz radiante, viu-se livre da escuridão que a envolvia. Canindé, agora liberta da maldição, começou a se recuperar e prosperar. Os caçadores, reverenciados como heróis, foram aclamados por sua coragem e determinação em enfrentar o desconhecido. A cidade floresceu, e uma nova era começou para Canindé. A experiência deixou marcas profundas nos corações dos moradores, lembrando-os de que, mesmo nas sombras mais densas, a luz da verdade pode prevalecer. E assim, a história de Canindé, marcada por uma maldição sombria e a coragem de uns poucos, encerrou um capítulo e abriu as páginas de um futuro cheio de esperança e promessas. Rapaziada, se gostou desse vídeo e tem sugestões para próximas histórias de terror, deixa nos comentários. E se você quer criar um canal no YouTube do zero, não se esquece, na descrição desse vídeo tem tudo o que você precisa. Então clica agora e eu te vejo lá.